Bem, esse é o terceiro programa, o Ego do Zorro, ou o Ego do Zorro 3. Recapitulando o programa anterior, eu terminei dizendo que todos os sentimentos estão sendo oprimidos, todos os sentimentos estão sendo racionalizados, que as pessoas estão se transformando em máquina. E não só o antídoto, como a única possibilidade de fuga, é você abandonar o seu orgulho, a sua vaidade, os seus medos. Só que o que eu estou dizendo aqui cabe para muitas pessoas em fases diferentes da vida. Cada pessoa recebe o que eu estou dizendo de uma maneira diferente. E por uma questão didática, uma didática até da própria natureza, a vida se move em ciclos de 7 em 7 anos. Os primeiros 7 anos são os mais bonitos, porque uma criança até 7 anos, ela praticamente não tem ego nenhum. Então ela é livre. Ela é livre para ser aquilo que ela tem que ser. Mas os pais, os tios, a escolinha, a professora, já vai moldando a criança. Nenhuma criança nasce católica, evangélica, pertencente a algum partido ou a alguma ideologia. Não, são todas livres. As crianças são programadas. Por isso, os 7 primeiros anos de vida são os mais importantes. Porque simplesmente te colocam na sua direção. Uma direção que você vai seguir por toda a sua vida. Dos 7 aos 14, o ego nasce. Então a criança se importa muito com a opinião do pai, da mãe, dos tios. Ela quer ser uma criança bonita, ela quer ser uma criança agradável, ela quer se destacar positivamente em relação a um grupo. Dos 14 aos 21, o sexo nasce. E entre os 14 e 21, mais ou menos na faixa de 17, 18 anos, o sexo chega no seu ápice, no seu apogeu. É onde os hormônios estão a 1000 por hora e não param. E é justamente nessa fase de melhor desempenho sexual que os pais, os professores, os padres, os pastores, enfim, a sociedade reprime mais os jovens. As perversões sexuais, até mesmo o homossexualismo, nasce a partir da repressão. Dos 21 aos 28, o sexo passa a ser visto como algo natural e normal. Dos 28 aos 35, o sexo começa a perder o interesse. O sexo entra em decadência, porque nessa fase a mulher, o homem, começa a observar outros valores da vida. Dos 35 aos 42, o sexo acaba. Quando eu digo o sexo acaba, não quer dizer que a pessoa não vai ter mais relações sexuais. Não, principalmente agora com Viagra, até idoso tem relação sexual. Mas simplesmente deixa de ser uma necessidade biológica e passa a ser simplesmente uma necessidade psicológica. Se tiver sexo, ótimo. Se não tiver, a vida continua. Quem pensa diferente é que não desfrutou o sexo em sua plenitude.
Dos 42 aos 49, liberdade total. Que é um velho ditado que diz que a vida começa depois dos 40. Existe um certo fundo de verdade nisso. Geralmente a pessoa já tem um poder aquisitivo razoável para fazer o que quiser, o que sempre sonhou. Os filhos já têm uma certa independência. E essa pessoa tem muita maturidade. Dos 49 aos 56, é hora de começar a arrumar as malas para partir. O corpo já não responde como respondia antigamente. A famosa idade do condor, né? Condor aqui, condor ali. Tudo fisicamente é mais difícil. Dos 56 aos 63, digamos que a pessoa está mais para lá do que para cá. Tudo que se refere a assuntos espirituais ou vida após a morte passa a ser de extrema importância. E todos os momentos, a pessoa nessa idade começa a viver como se fossem únicos. Dos 63 aos 70, é hora de dizer adeus. Com alegria, com satisfação, para quem teve uma vida plena. É claro que existem pessoas que vivem até 90, 100, 120 anos. Mas a diferença mental, psicológica e espiritual de uma pessoa de 100, 110 anos não é diferente de uma pessoa de 70 anos. As crianças e os idosos, eles se assemelham muito. Eles estão muito ligados à pureza. Eles estão muito próximos da outra dimensão. As crianças porque são recém-chegadas. E os idosos porque estão prestes a partir. Por isso o que eu digo soa de maneira diferente para quem estiver me assistindo nesse momento. Até o próximo programa. Agradeço a atenção.